Olá! Eu sou o Anderson Mancera e estes são o Galaxy S21 FE e Galaxy A54. Bom, galerinha, eu tô aqui com dois celulares queridinhos da Samsung para um vídeo especial de comparativo que vai ajudar você que está em dúvida sobre qual modelo comprar, né? De um lado, a gente tem um top de linha acessível, Galaxy S21 FE, e do outro, a gente tem um intermediário super completinho, o Galaxy A54. Ambos contam com 5G e se você quiser comprar qualquer um deles, tem link aí na descrição para você garantir o seu com um precinho bem bacana. A partir de agora, você vai ficar por dentro de todas as diferenças entre os dois modelos e assim vai poder tomar aí a melhor decisão de compra. Então, bora lá que tá bem legal! Começando pelo design dos dispositivos, nós temos aqui diferenças bem importantes na construção dos dois modelos. Aqui no Galaxy A54 nós temos uma traseira de vidro super brilhosa e bonitona, né, passando um aspecto premium para o aparelho, mas por outro lado ela acaba sendo mais frágil, né, em caso de queda aí pode trincar e aí esse ponto é importante você levar em consideração. Aqui no Galaxy S21 FE nós temos uma traseira de plástico que não passa esse aspecto tão premium como a gente tem ali no A54, mas por outro lado vai ser mais resistente aí em caso de queda, né? Não vai trincar. Aqui a construção do chassi é em metal, então toda essa parte lateral aqui do S21 FE é em metal, então isso também passa uma robustez, né? Uma pegada mais sólida para o aparelho, enquanto aqui no Galaxy A54 essa lateral toda aqui é de plástico. Então a gente tem aqui um empate, né? Digamos assim. De um lado a gente tem vidro aqui na traseira, mas aqui temos plástico nas laterais no Galaxy A54 e aqui no S21 FE nós temos plástico na traseira, mas o chassi dele, né, toda a lateral é de metal. Então acabam se equilibrando aí, se empatando e você vai decidir de acordo com o seu uso, né? Eu particularmente prefiro a traseira de plástico aqui do S21 FE por conta da resistência maior a quedas e também esse chassi de metal aqui que passa uma solidez bacana, né, uma resistência maior aqui para o aparelho, então eu prefiro essa opção. E outra coisa importante também para você levar em consideração aqui no quesito design é a grossura, o peso, né, e a espessura dos aparelhos. Olha só, você vê aqui que o A54 é bem mais grosso, ele também acaba sendo maior, porque ele tem mais bordas em torno da tela, né? Ambos têm telas de 6.4 polegadas, mas como o Galaxy A54 tem mais bordas, ele acaba sendo maior, olha só. E também a bateria, né? O Galaxy A54 tem 5.000 mAh de bateria contra 4.500 mAh de bateria do S21 FE. Então essa bateria maior do A54 deixa ele mais grosso também, como você está vendo aí na imagem, olha só. A gente tem uma diferença considerável de espessura aqui entre os dois. Olha só como o A54 é bem mais gordinho e também acaba sendo, né, maior no geral. Olha só, vou botar aqui os dois lado a lado aqui com a tela ligada. Vou ligar aqui a tela do S21 FE e vou ligar aqui a tela também do A54. Vocês veem aí que a tela tem o mesmo tamanho, mas o A54 acaba sendo maior, né, na pegada aqui na mão. Olha só como ele é mais grandalhão, né, por conta dessa borda que ele tem, né? Ele tem uma borda bem maior aqui em torno da tela. Aqui você vê principalmente pelo queixo aqui, né, a parte inferior da tela, olha só como ela é maior aqui no Galaxy A54, mas nas laterais também, ó, você percebe que a borda é consideravelmente maior aqui no Galaxy A54. E outro detalhe aqui importante também, ó, que a gente tem na câmera frontal recortes diferentes. Ó. Aqui no Galaxy A54, a câmera frontal tem um recorte pequenininho, olha só, a câmera frontal aqui do Galaxy A54, o recorte é bem pequenininho, bem discreto, enquanto aqui no S21 FE o recorte é um pouquinho maior, né? Então você tem um buraco maior ali para a câmera frontal. Mas as câmeras frontais aqui são iguais, tá? As duas são de 32 megapixels e até nos resultados são bem similares também. E outra coisa importante aqui na construção dos dois aparelhos é o peso também, tá? O Galaxy A54 é um pouquinho mais pesado do que o Galaxy S21 FE. E passando aqui para a tela, vocês percebam aí que a qualidade é bem similar, tá? Ambos aqui têm uma tela AMOLED. Claro, a tecnologia aqui do S21 FE, por ele ser da série S,
é uma tecnologia mais avançada, é a Dynamic AMOLED, enquanto aqui no A54 é a Super AMOLED. Então você tem mais tecnologia aqui, você tem um controle de brilho aprimorado, você tem uma gradação aqui, principalmente quando ele está ali no brilho mínimo, mais suave, né? Quando você está aí no ambiente escuro, né? Que a tela baixa o brilho para o mínimo, você tem uma suavidade maior aqui, né? E principalmente para os seus olhos, você tem realmente um aprimoramento aqui daquela questão de luz azul, né? Para não agredir os seus olhos, principalmente à noite. Então você tem mais tecnologia aqui no S21 FE, mas não quer dizer que a tela aqui do A54 seja ruim, muito pelo contrário, ela é excelente, inclusive ela tem um recurso que a do A54 não tem, que é a taxa variável, né, de atualização. Vou mostrar aqui para vocês, ó, lá nas configurações de tela, a gente vai aqui em visor, e aqui dentro vocês vão ver, ó, suavidade de movimentos, aqui é a taxa de atualização da tela. Ambos têm 120 Hz de taxa de atualização máxima, mas só aqui no A54 a gente tem a tecnologia adaptável, né, que vai ajustando ali a taxa de atualização de acordo com o seu uso. Então, aqui no A54 você tem adaptável e padrão, então ou você usaria fixado nos 60 Hz ou você vai para o adaptável, onde ele pode chegar até 120 Hz, enquanto aqui no S21 FE a gente tem uma configuração diferente. Ó, vocês vão ver aqui que em visor a gente vai lá em suavidade de movimento, né, ou seja, taxa de atualização, e aqui a gente também só tem duas opções, porém não temos aqui a tecnologia adaptável. Então aqui ou você fixa em 120 Hz ou você fixa em 60 Hz para economizar a bateria. Então são bem diferentes aí nesse quesito. E outra coisa que o A54 tem que o S21 FE não tem é aquele boost, né? Aquele aprimoramento de contraste quando ele está debaixo do sol. Vou mostrar imagens para vocês aí da tela dos dois aparelhos debaixo do sol para vocês compararem. Vocês vão ver que em termos de brilho são muito similares, né? As duas telas, ambas aí alcançam um pico de brilho muito similar, então você não vê diferença realmente debaixo do sol, né? Você consegue uma boa visualização em ambos os aparelhos, porém o A54 ele tem aquela tecnologia que amplifica ali o contraste do aplicativo. Então se você está ali num aplicativo que tem muito cinza, muito escuro, ele amplifica aquelas tonalidades ali para melhorar a sua visualização ao ar livre ou debaixo do sol. Ah, e para encerrar esse item, eu vou falar aqui rapidamente da certificação de proteção contra água dos dois aparelhos. Aqui no S21 FE nós temos a IP68, que é um pouquinho superior à IP67 do Galaxy A54. Ambas vão garantir aí uma tranquilidade em caso de queda acidental dentro de água doce, tá? Então você tem ali um pequeno tempo, né, e uma pequena profundidade para proteger os aparelhos. Então se cair na piscina, cair na banheira, não vai acontecer nada, os aparelhos vão estar protegidos, mas claro, eu não recomendo que vocês usem esses aparelhos debaixo d'água, tá? Essa proteção aqui é só para acidentes. Então ambos vão ter uma proteção, mas sim, o S21 FE vai te passar mais tranquilidade aí por ter a certificação IP68. E outra coisa que tem de diferente aqui entre os dois aparelhos é a bandeja de chips. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que no S21 FE a gente não tem, né, a inserção ali, não tem espaço para um cartão micro SD, e ali no A54 a gente tem, ó. Então vou mostrar aqui para vocês que aqui, ó, no S21 FE, a bandeja só tem espaço para chip de operadora. De um lado aqui um nano SIM, do outro você pode colocar outro nano SIM, porque ele é dual chip, mas não há espaço para micro SD. E aqui no A54, ó, vou mostrar para vocês também, inclusive a bandeja do A54 não fica no fundo, né, como ali no S21 FE, ela fica aqui no topo do aparelho. Então a gente vai conferir agora para vocês verem que sim, o A54 conta com entrada para micro SD. Então a gente tem aqui, ó, uma entrada de nano SIM, e do outro lado, ó, a gente tem entrada para outro nano SIM, mas você também pode optar por usar um cartão micro SD para expandir o armazenamento interno do dispositivo. Agora falando do desempenho do hardware dos dois dispositivos, a gente tem aqui uma pontuação bem mais alta para o S21 FE no AnTuTu Benchmark, tá lá ele marcando 805 mil pontos contra 575 mil pontos do A54. Lembrando que aqui eu tenho um S21 FE com 6 GB de RAM e o A54 tem 8 GB de RAM. Então mesmo com 8 GB de RAM, ele pontua aí mais baixo do que o S21 FE com 6 GB
GB de RAM. Ambos aqui têm 128 GB de armazenamento interno, então isso aqui não está fazendo diferença para o teste, mas o que importa é a prática que a gente tem no dia a dia, né? A experiência real de usuário. E nesse ponto, eu devo dizer aqui, depois de algum tempo usando os dois dispositivos, que o Galaxy A54 vai te dar mais tranquilidade no dia a dia. Talvez pela bateria maior de 5.000 mAh contra 4.500 mAh aqui do S21 FE, ele alcança aí uma estabilidade maior no sistema, dá menos travadinha, menos engasgos, e o S21 FE desde o lançamento ele tem pequenos problemas de desempenho aí, principalmente quando você exige um pouquinho mais do aparelho aí com mapas, com câmeras, né? Ele dá umas travadinhas, dá umas engasgadinhas. Eu já fiz vários procedimentos para melhorar isso, ele melhorou um bocado, inclusive com as atualizações da própria Samsung, mas ainda assim ele me passa um pouquinho mais de desconfiança quando comparado aqui com o A54, que realmente nunca me deu problema desde que saiu da caixa. Claro, ambos aí não são campeões no desempenho com games, tá? Ambos aí ficam um pouquinho abaixo dos seus concorrentes aí nessa faixa de preço, mas para uso geral no dia a dia, né, com aplicativos, streaming, mapas, não há problema por aqui, tá? Os dois aparelhos rodam tudo muito bem, com muita agilidade, com muita fluidez, também graças aí às telas de 120 Hz, mas também graças aos processadores que são bem ágeis. Claro, a gente tem uma pequena superioridade aqui no uso geral no Galaxy S21 FE, até por conta do clock mais alto do processador. Vocês vão ver aqui, ó, que o processador do S21 FE alcança ali os 2.9 GHz de clock, enquanto aqui o A54 tem clock máximo de 2.4. Então sim, o S21 FE tem um processador um pouco mais rápido, mas no geral, aqui no dia a dia, né, nos aplicativos, como eu disse, os dois rodam tudo muito bem, com muita agilidade, com muita fluidez. Então você vai usar mapas, vai usar streaming, vai usar aí os seus aplicativos de redes sociais com muita fluidez, muita agilidade no multitarefa, sem problema nenhum nesses dois smartphones. Eu só realmente não recomendo os dois para jogos pesados. Fora isso, tudo ótimo por aqui. Passando para as câmeras, agora eu vou mostrar para vocês aqui diferenças importantes entre esses dois smartphones, começando aqui pelos modos de vídeo que o S21 possui e que o Galaxy A54 não possui. Então vou abrir aqui o aplicativo de câmera para vocês verem aqui a primeira grande diferença, que é o vídeo em retrato. Vocês estão vendo aqui, ó, que no menu da câmera do S21 FE a gente tem vídeo em retrato, que vai fazer aquele efeito de fundo desfocado nos seus vídeos, né? O primeiro plano ali, né, a pessoa que está no primeiro plano vai ficar definida e o fundo vai ficar desfocado para dar aquele efeito profissional no seu vídeo, né? Então isso aqui é um recurso bem legal que está presente no S21 FE e que infelizmente aqui no A54 a gente não tem, ó. Tem somente aqui a opção vídeo convencional. Então você vai rodando aqui o menu e não tem o vídeo em modo retrato, tem somente o modo retrato para fotografia. E outra diferença importante também aqui é o modo de vídeo 4K. Você vai ver que aqui no 4K do A54 a gente tem somente a opção 30 FPS, então você não vai conseguir aqui 60 FPS no A54. Tá lá, ó, somente a opção Ultra HD 30 FPS, enquanto aqui no S21 FE, quando a gente coloca em vídeo, você vai perceber que aqui, ó, no Ultra HD, você clicando aqui, você vai ter também a opção Ultra HD, né, 4K 60 FPS. Então, mais uma vantagem aqui para o S21 FE. Falando também das fotografias, a gente tem pequenas diferenças aqui na câmera principal e na Ultra Wide. Vocês vão ver aí exemplos de fotos que eu capturei com os dois dispositivos e vão perceber que os resultados são bem similares, né? Tanto o S21 FE quanto o A54 desempenham muito bem aí na câmera principal, com bom HDR, boa definição, né, cores vibrantes. Então realmente os dois são muito bons aí, tanto na principal quanto na Ultra Wide. Você está vendo aí a Ultra Wide, né, também com uma boa captura, principalmente em boas condições de luz, né, os dois aparelhos fazem fotos belíssimas, mas a diferença vai ficar por conta mesmo da terceira câmera aqui das fileiras, ó, mostrando aqui para vocês a traseira dos dois dispositivos. A terceira câmera aqui, que no S21 FE é uma lente teleobjetiva com zoom óptico, coisa que a gente não tem aqui no A54, que traz somente aqui a terceira câmera macro. Então a câmera macro vai servir somente para fotos super aproximadas, com uma qualidade bem questionável, tá nada demais, enquanto aqui no S21 FE você vai ter uma lente zoom de verdade, né, zoom óptico. E aí por isso, ó, vou mostrar para vocês aí exemplos, olha só
como o zoom óptico do S21 FE é superior, né? Ele consegue muita definição para objetos distantes, enquanto ali no zoom digital, né, do A54 você não consegue o mesmo nível de definição para objetos distantes. Então essa é uma diferença muito importante entre os dois aparelhos. Até porque na câmera frontal de selfie, vocês estão vendo aí, as selfies são bem similares também entre os dois dispositivos. O A54 leva uma pequena vantagem aí no HDR, gostei um pouquinho mais do HDR das selfies aí do A54, mas nada muito discrepante. Então, nesse sentido, os dois são muito similares. O que realmente difere aí são os modos de vídeo que você conferiu aqui no S21 FE, né, que ele possui e o A54 não possui, e também no zoom óptico que o S21 FE vai mandar aí muito bem, enquanto o A54 vai ficar devendo. Então é isso, vamos para o nosso último tópico para encerrar esse comparativo. Bom, para concluir esse vídeo, vou falar rapidamente aqui do alto-falante do Galaxy A54, que eu gostei muito. Do S21 FE é ok, mas realmente do A54 é muito superior. O grave do A54 é muito mais potente, então tanto pela saída aqui de baixo quanto pela saída frontal você tem um som muito encorpado, né? Graves presentes, então realmente o A54 vai te entregar aí uma experiência sonora muito bacana, né? Com um som potente, envolvente e com graves, coisa que o S21 FE fica devendo um pouquinho, tá? O som dele também é estéreo, tá? Os dois aparelhos têm som estéreo aqui nos alto-falantes, porém o do S21 FE é mais fraquinho, ele não tem tantos graves, né? Ele tem um pouquinho de grave, mas nem se compara com o A54, que tem um som realmente muito mais encorpado. Então esse ponto vai aqui para o Galaxy A54, mas nem tudo são flores aqui, eu já vou tirar um ponto dele aqui, né? Acabei de dar um ponto, mas já vou tirar outro, que é por conta do carregador. O A54 vem com um carregador de apenas 15 watts, esse carinha aqui, carregador super simples, né? Com a porta USB-A ainda, nem é USB-C. Então é um carregador lento, tá? Que demora mais de 2 horas para carregar completamente o dispositivo, e eu realmente não entendo porque que a Samsung ainda manda esse tipo de carregador com os seus smartphones, principalmente aí, né, já na faixa dos intermediários. Enquanto isso, o S21 FE traz esse carregador bonitão aqui já com USB-C e com 25 watts de potência. Então ele é muito mais potente do que o do A54 e carrega o smartphone ali da Samsung em muito menos tempo. Para você ter ideia, o S21 FE carrega em aproximadamente 1 hora, enquanto o A54 leva mais que o dobro do tempo, né? Mais de 2 horas ali com o carregador que vem na caixa. O A54 suporta esse carregador aqui, né, se você quiser comprar ele separadamente, mas mesmo assim ele demora um pouquinho mais do que o S21 FE para carregar, primeiro pelo chip dele ser diferente, né, não é um chip top de linha como desse cara aqui, e segundo também pela bateria maior, né, aqui no A54 a gente tem 5.000 mAh, contra 4.500 mAh aqui no S21 FE. Então, bateria maior leva mais tempo para carregar. Então, mesmo com carregador melhor, você ainda assim vai ter um pouquinho mais de tempo ali de carregamento. E uma coisa que ele também não tem é o carregamento wireless, que o S21 FE tem. Então a gente tem aqui o carregamento sem fio, você consegue usar carregadores por indução aqui para carregar, né, o seu S21 FE, coisa que você não tem ali no A54, e também tem carregamento reverso aqui no S21 FE. Então você pode carregar, por exemplo, o seu fone de ouvido, né, que suportar essa tecnologia, apenas aproximando ele aqui na traseira. Você coloca aqui e ele carrega. Vou até demonstrar para vocês aqui rapidinho, com o meu fone de ouvido da Pamu, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive tem vídeo, vocês podem conferir. Olha só, você vai aqui na central de controle, procura a opção Wireless Power Share, tá aqui, Wireless Power Share, ativa essa opção e aí ele vai já apontar ali, que está pronto para carregar. Aí é só você encostar aqui o seu dispositivo na traseira do smartphone e pronto, ele já vai estar carregando. Você está vendo ali, a luzinha piscando aqui do meu fone de ouvido, dizendo que ele já está carregando. Então funciona super bem e é muito prático para o dia a dia. Então realmente esse é um grande trunfo aqui do S21 FE contra o Galaxy A54, mas esse não é o último, tá? Tem mais um. O S21 FE tem o modo DeX, que transforma o smartphone num desktop completo. Você consegue colocar um cabinho HDMI, né, adaptando aqui no USB-C, e aí pluga ali na sua TV ou no seu monitor e consegue usar o celular como computador completo, né, com desktop, com os ícones, como se realmente estivesse ali usando um sistema operacional completo para PC. Então,
esse recurso você não encontra aqui no Galaxy A54. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse comparativo entre o S21 FE e o Galaxy A54. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!